Vamos ver se a gente consegue reconectar, mas está complicado, hein, gente. Você me ouve, Marco? Consegue me ouvir, Danilo? É, a imagem está um pouquinho ruim, mas consigo te ouvir. Vamos tentar. Não deu muita sorte, né? Estava até indo bem, mas, É uma enfim, pena. acontece. É É uma uma pena. pena. É. Tinha muita coisa bacana aqui para perguntar ainda. Eu não sei se a gente continua, ou se a gente encerra na realidade. Eu não sei se a gente vai ter tempo para falar, né? Eu não sei se, pelo fato de eu ter entrado novamente, a gente ganhou mais tempo, né? A gente iniciou um novo estágio, ou se realmente a gente vai ser cortado daqui a um minuto. Você consegue me Não, ouvir? não, acho que volta, acho que volta. É. Você acha que a gente deve continuar nas perguntas? Eu acho que a gente deve seguir. Eu acho que a gente deve seguir isso. E prepara agora, tira esses 10 minutinhos que a gente perdeu aí de reconexão e voltamos. Tá ótimo. Enquanto tiver público, a gente continua. Então vamos lá. Na realidade, quando a coisa aconteceu aqui da interrupção, eu estava nesse exato ponto com você. Eu estava dizendo que a ferramenta mais comum do otorrino na avaliação clínica é a nasofibro, a fibroscopia, né? E que a pouco popular e pouco comentada sonendoscopia, principalmente aqui no Brasil, eu não vejo ela tão utilizada pelos otorrinos, né? E eu, particularmente, tenho participado de alguns exames de sonendoscopia e eu fico muito animado de ver o quanto que a imagem muda, o quanto que a gente consegue de transformação na anatomia da faringe quando eu avanço a mandíbula desse paciente durante o exame. Enfim, eu acho que é um exame altamente preditivo, principalmente para a aparelho intraoral, né? E por que será que ele não é utilizado com tanta frequência? Nem todo otorrino fala dele de maneira muito abrangente. Eu queria que você colocasse para a gente quais são os prós e contras desse tipo de avaliação, porque ela Perfeito. ainda é pouco utilizada. Perfeito, perfeito, Marco. Esse é um assunto muito interessante que é abordar sobre sonoendoscopia e a gente entender, então, o que essa ferramenta pode trazer de utilidade para nós otorrinos e para o tratamento adequado do nosso paciente. Então, primeiro de tudo, é entender que essa sonoendoscopia muitas vezes é utilizada para pacientes que falharam na utilização do CPAP, ou que fizeram algum tipo de cirurgia e não tiveram uma boa resposta, né? Que seriam as falhas cirúrgicas, para que eu avente, então, possibilidades desse paciente ter uma alteração em região de hipofaringe ou até em região de epiglote, tendo, portanto, aquelas quedas na região da epiglote, obstruindo a região da faringe, né? Mas eu concordo com você, aí avaliar, sim, outros sítios anatômicos, como base de língua, mas eu concordo com você que talvez para o aparelho intraoral isso seria fundamental, seria fantástico a Muito, gente ter essa fantástico. resposta, porque seria mais uma ferramenta que a gente falaria para o nosso paciente, olha, você vai se dar bem porque com 6 centímetros de avanço, Já vou. você parou de roncar, você já diminuíram, já aboliram os eventos, os colapsos.
Então, eu convido você, a gente precisa fazer um trabalho, viu? A gente Eu está estou muito, fazendo. eu particularmente estou muito fascinado pelo exame, né? Porque eu não vislumbrava essa possibilidade de, em 15 minutos, eu ter uma resposta que, para mim, ela é muito importante, entendeu? Eu Exato, preciso de 4 exato. meses para obter essa resposta. Eu levo, em média, 4 meses, né? Quando eu passei a É, enxergar isso em 15 minutos, eu fiquei, assim, muito animado. Mas, em exato. contrapartida, eu vejo isso ser utilizado de uma maneira muito regular, né, Então, é exato. no Eu vou te sono. falar os contrapontos disso. Eu acho que para o aparelho intraoral seria fundamental, por isso que eu estou Muito reforçando bacana. essa ideia. Muito, muito. Bom, os contrapontos são alguns. O primeiro delas é que a gente não está avaliando o sono desse paciente de forma natural. Então, eu estou dando para Sem esse dúvida. paciente o Propofol, eu estou dando para esse paciente o Midazolam, né? Já existem estudos mostrando que o Propofol faz com que esse paciente tenha mais obstrução na região retrolingual, em base de língua. Então, eu tenho sempre que ter este senão comigo de que alguma determinada droga pode gerar maior colapso numa região faríngea. Bom, o outro contraponto é que muitas vezes a gente está vendo esse paciente simplesmente em 15 minutos para tentar avaliar tudo que eu quero determinar para esse paciente do ponto de vista cirúrgico. Outro contraponto é que esses pacientes muitas vezes não entram no sono REM, né? Então, eu estou vendo num sono muito superficial todas essas alterações faríngeas e não propriamente quando ele entra no sono REM. Né? O outro contraponto é que existem alguns trabalhos que mostram para a gente que a sonoendoscopia, por exemplo, mostrou alterações em orofaringe e em hipofaringe. Aí foi lá o cirurgião e tratou os dois sítios anatômicos. Tratou orofaringe e hipofaringe. E aí, para surpresa dele, esses pacientes tiveram insucesso. Né? E o contraponto é verdadeiro também. Você fala, não, eu estou vendo uma obstrução em orofaringe e em hipofaringe, mas, bom, eu vou com o meu pré-teste. Eu vou para a cirurgia só para fazer a cirurgia de orofaringe. E a hipofaringe eu não vou mexer. E, para nossa surpresa, o que acontece? Esses pacientes melhoram com o tratamento de um sítio anatômico e não ter tratado também o segundo sítio que foi visto na sonoendoscopia. Então, o questionamento, Marco, é o seguinte: será que eu preciso tratar todos os sítios que a sonoendoscopia me demonstra? Será que uma vez que eu trato a região de orofaringe, eu não estou fazendo com que eu melhore a negatividade da pressão faríngea como um todo? E aí eu não preciso me preocupar com outros sítios? Então, eu acho que a gente ainda não chegou numa conclusão plausível como utilizar a sonoendoscopia de uma forma correta, sem ter, de fato, esses senões que eu estou contando para você. Agora, o que eu encaro hoje com a sonoendoscopia, e eu já fiz isso nos meus pacientes, eu faço a sonoendoscopia como pré-cirúrgico, sabe? Como eu já vou para a cirurgia, eu vou fazer alguma coisa, eu guardo essa informação para que, se esse paciente chegar no meu consultório e não melhorou, eu vou olhar os vídeos depois e tentar entender por que esse paciente não respondeu. Foi alguma coisa que eu deixei de ver, de tratar? Vale a pena ser avaliado? Então, hoje eu uso como mais uma ferramenta diagnóstica, dentre tantas os outros, já que a gente não se apoia hoje simplesmente no índice de apneia e hipopneia, né, que tanto a gente questiona se a gente pode, de fato, se apoiar numa única, um único parâmetro, que é o IH. Eu me cerco de outras informações, como as dessaturações, mais hipopneia do que apneia, e todos aqueles comemorativos anatômicos, mais a sonoendoscopia. Né? Quer dizer, eu vou me detendo de parâmetros. E tem uma coisa que eu faço na prática, que, se você me permite, eu queria só falar também um minutinho mais, Claro, que é fica à o vontade. teste com CPAP. Eu acho que o teste com o CPAP, muitas vezes, me remete a pensar num raciocínio clínico que é tentar inferir a pressão de fechamento desta faringe, que é a chamada Muito bem pressão lembrado. crítica de fechamento. E aí alguém pode perguntar, mas você faz esse teste? Como é que funciona? Bom, é mais uma prerrogativa que eu tenho, que eu vou me cercar de informações para aquilo que a gente estava falando lá no início da nossa conversa. Para eu chegar para o meu paciente e determinar
qual é a eficácia que eu posso transmitir para esse paciente na medida em que eu faço, então, o tratamento cirúrgico para ele, que eu vou propor um tratamento, e a pergunta que os pacientes fazem no meu consultório, você sabe disso, para todos os profissionais da área da saúde, é qual é a chance que eu tenho de me recuperar, de resolver, né? Então, eu já passei por essas saias justas, vamos dizer assim, e então hoje eu me cerco de informações pertinentes para dar para esse paciente, informações que eu diga, olha, vá por esse caminho, porque as suas chances de resposta são muito maiores do que essas taxas de não resposta. E aí, da onde vem tudo isso? Dados clínicos, polissonográficos, eventualmente uma sonendoscopia, eventualmente um testezinho com CPAP. Pronto, amarrei tudo que eu tinha para te falar. Entendi, Danilo. Continuando aqui, eu acho que a gente vou tocar mais um ponto só. Eu estou vendo que a minha conexão não está boa, você está travando quase que de novo. Então, tem uma pergunta aqui. A sonendoscopia poderia ser feita a indução de anestesia na cirurgia nasal prévia indicação de aparelho intraoral ou ortognática? Você consegue ler aí, Danilo? Consigo e concordo. É o que eu tenho feito, né? Eu faço a sonendoscopia atrelada, por exemplo, a uma cirurgia nasal, e aí sim eu vou ter ferramentas importantes, né, de informações, para que eu chegue, então, para esse paciente e diga a possibilidade dele responder a cirurgia nasal, simplesmente, depende, pode responder simplesmente. O paciente do baixo limiar do despertar, por exemplo, né, eu posso resolver com uma cirurgia nasal. É o que eu costumo ver na prática? Não. Na prática, eu uso a cirurgia nasal como um adjuvante para adaptações como os dispositivos como aparelho intraoral ou o CPAP. Você me ouve, Marco? Eu estou te vendo um pouco embaçado aí, mas espero que você esteja me ouvindo. Eu estou te ouvindo e agora surgiu uma pergunta que eu também acho interessante. E na questão do teste da pressão crítica, se ela já pode ser realizado a nível ambulatorial, ou seja, fora do ambiente de pesquisa. Sim. Na prática, é o seguinte: a pressão crítica de fechamento, quando a gente avalia de certa forma em laboratório, e isso é dado por uma condição de trabalho científico. Né? Mas como que a gente pode inferir essa pressão crítica de fechamento na prática clínica? Fazendo o teste com o CPAP. E aí existem alguns trabalhos que contam para a gente que pressões em torno de 8 centímetros de água ou menor que isso já nos remeteriam a pensar que esse é aquele paciente, então, do baixo limiar do despertar, por exemplo, ou então que tem uma pressão crítica de fechamento mais negativa. E aí eu lembro todos os nossos colegas que pressões mais negativas são aquelas pressões que efetivamente demonstram que essa faringe é menos colapsável. Então, por esse teste com o CPAP, é possível que a gente remonte aí na nossa cabeça uma possibilidade desse paciente se adaptar a dispositivos como o aparelho intraoral ou fonoterapia, com medidas mais conservadoras, eu diria, que não, então, pensar num CPAP. Tem um trabalho bem interessante que conta para a gente que o número cabalístico aí da pressão seria o número 8. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente em que eu preciso de 6 centímetros de água de pressão de CPAP, eu faço sempre a conta menos 8 para inferir a pressão crítica de fechamento. Então, este paciente com 6 centímetros de água tem, teoricamente, uma pressão crítica de fechamento menos 2. Né? Então, se eu tenho um paciente com pressão 10 centímetros de água, de CPAP, menos 8, ele teria uma pressão crítica de fechamento mais 2. Né? Então, claro que essa é uma forma, uma tentativa, né? Mas assim, ela tem uma boa taxa de correspondência, em torno de 80%, com a pressão crítica de fechamento propriamente vista no laboratório. Não deixa de ser mais uma ferramenta de avaliação e que pode ajudar bastante, né? Eu acho que eu já vi também 2 ou 3 trabalhos falando de pressão de CPAP, né, na tomada de decisão sobre aparelho intraoral, e é muito bacana, é muito interessante, né? Sim, Quando o paciente muito. vem para o aparelho intraoral e tem teste de CPAP antes,
A gente logo quer saber qual foi a pressão que ele atingiu no exame de CPAP, né? E, logicamente, quando essa pressão está muito acima de 8, a gente já começa a desanimar com ele, com o aparelho intraoral, porque eu sei que essa é uma faringe que tem uma alta taxa de colapsabilidade e que o aparelho intraoral provavelmente não vai resolver de uma maneira muito efetiva, né? Mas, enfim, não deixa de ser mais uma ferramenta interessante. Nós já estamos Exato. aqui há 8 minutos, além do tempo que a gente perdeu, então eu não sei se a gente encerra nesse minuto ou se a gente coloca mais um outro ponto. Eu queria decidir isso junto com você, que na realidade eu não queria decidir sozinho se a gente Não, encerra isso imagina, ali. imagina. A gente fez um roteirinho, termina o nosso roteiro prévio aí, Marco, e aí a gente encerra na medida em que a gente esgotar o que a gente tinha pré-concebido aí. Tá, então a gente vai terminar da seguinte maneira. Eu acho que mais um ponto seria muito importante, que é justamente uma ação conjunta entre a otorrino e a odontologia do sono, que nesses últimos anos que eu tenho de consultório, eu tenho visto muito isso e tem dado um bom resultado, né? Logicamente que hoje a gente passou a falar muito da individualização dos tratamentos, das estratégias personalizadas para cada paciente, né? E o que tem ocorrido no meu consultório com maior frequência é aquele paciente grave que passou pelo otorrino, já está vindo de um otorrino, né? E em vez da indicação do CPAP, um paciente com 35, 40 eventos por hora, o que esse otorrino acabou realizando foi uma cirurgia, né? Fez uma reconstituição lá do fundo da boca, fez uma cirurgia que melhorasse essa condição anatômica, e esse paciente severo, ele cai com uma apneia moderada e muitas vezes com uma apneia leve. E aí, no segundo passo dessa estratégia, o otorrino acaba indicando ele para o aparelho intraoral, né? Então, esse otorrino resgatou esse paciente grave de um quadro que só o CPAP trataria naquele momento, trouxe o paciente com uma condição melhor, uma apneia moderada, um quadro até mesmo leve, numa boa parte deles, né? E a gente, o dentista, consegue, então, tratá-lo com uma eficácia muito maior com o aparelho intraoral, né? Essa é uma ação conjunta entre odontologia do sono e otorrinolaringologia que eu vejo com muito bons olhos, né? Você transforma um caso complexo, severo, em alguma coisa mais atenuada, né? Você tira daquele momento de vida do paciente o CPAP, que muitas vezes um paciente mais jovem se recusa a utilizar, né? E consegue chegar a meio termo num resultado muito interessante, né? Com um dispositivo que ele passa a carregar no bolso, né? Então, eu acho essa uma das combinações mais fantásticas que essas duas especialidades conseguem oferecer para o paciente. E uma das minhas perguntas para esse tipo de combinação para você seria quais os fatores que você acredita que favoreceriam esse tipo de conduta, esse tipo de estratégia, né? O que perfil esse paciente teria que ter para realmente você conseguir tirá-lo de um quadro severo, trazê-lo para um quadro leve e o dentista conseguir finalizar esse tratamento com sucesso, e aí um paciente de 30 a 40, a gente até terminar isso juntos em menos de 5 eventos por hora. Bom, perfeito, perfeito. Eu também acho que talvez seja uma das parcerias mais adequadas que o otorrino tem com o dentista, que é efetivamente você transformar esse paciente grave num paciente leve a moderado e que aí sim eu posso colocar um aparelho intraoral de uma forma mais condizente aí com o quadro e uma taxa de sucesso maior, né? Então, eu acho que vai muito de encontro ao que nós conversamos aí no início da nossa live, que foi a respeito de, primeiro, uma avaliação criteriosa desse paciente, né, em termos, então, de alterações anatômicas, né, que fazem com que, então, eu me motive a fazer um processo cirúrgico, por exemplo. Então, outra é avaliar toda esse contexto clínico que também nós falamos, né, que eu acho que tem todo o sentido de ser avaliado. Então, Marco, por exemplo, chega alguém no meu consultório, olha, doutor, eu não quero mais usar esse CPAP, por exemplo, né? Então, eu vou avaliar
uma série de condições para dizer, não, eu devo investir para que esse paciente continue no CPAP e não vai ter conversa, esse paciente vai se beneficiar do CPAP, e aí eu abro um outro leque, que são as formas que eu tenho de melhor adaptação do CPAP. Seja lá porque esse paciente tem que se conscientizar, fazer os programas de educação, porque ele tem que entender a própria doença dele. Seja porque esse paciente, por exemplo, precisa utilizar um umidificador, ou então a gente usa estratégias como um CPAP automático, que esse paciente comece a usar aqueles aplicativos hoje que fazem essa interface do CPAP com o próprio celular do paciente. Enfim, eu vou abrir um leque de opções para esse paciente continuar no CPAP, porque ele tem muita dessaturação, eu não estou acreditando que esse paciente vá ficar bom, não, nem com cirurgia, nem com aparelho intraoral. Esse paciente não tem grande retrognatia, esse paciente tem uma obesidade muito grande, talvez ele se condicione melhor, talvez, para uma cirurgia bariátrica. Então, acontece muito isso, né? Olha, eu vim aqui porque eu quero largar essa modalidade terapêutica e talvez ir para um aparelho intraoral. Então, a avaliação do médico do sono é, bom, nós podemos caminhar e vamos, então, investir nessa linha de raciocínio, na mudança terapêutica, ou não? Não tem outra alternativa a não ser, então, investir numa qualidade de CPAP. Então, vamos agora falar a segunda faceta, que é aquele paciente que vem falando, eu quero mudar. Então, de repente, esse paciente, ele foi não bem diagnosticado no início, né? Ele já tinha uma apneiazinha que era uma apneia borderline ali, moderada para grave, tinha mais hipopneia do que apneia, não dessaturava tanto. Então, eu vou fazer alguma coisa para que esse paciente melhore, pule de fase, né? Então, volte para umas fases mais brandas, e aí sim eu possa colocar, então, terapêuticas como a fonoterapia ou o aparelho intraoral, que fazem com que esse paciente, então, melhore, né? E aí vai ser muito mais fácil a condição que eu entrego para o dentista, que eu entrego para a fono, né? Muito melhor a forma de se habituar e de responder a essa terapêutica. Então, eu vou avaliar tudo isso e conto para ele. Não, você tem realmente chances de responder ao aparelho intraoral ou não? Nós vamos investir aqui e fazer de tudo para que você fique com a sua modalidade ventilatória. Não, fantástico, fantástico. As colocações foram fantásticas, eu acho que esclareceu muita coisa. Eu vou finalizar então, né? Nós já passamos de 60 minutos aqui juntos, né? Quero agradecer demais a presença das pessoas, embora a gente tenha tido um imprevisto muito chato, mas enfim, a gente acabou se recuperando de alguma maneira. E eu acho que foi assim bastante esclarecedora, a sua participação foi genial. Em nome da Abrosa, eu quero agradecer muito, né, a sua atenção conosco, né? Espero que as pessoas tenham aproveitado ao máximo. Essa live vai ficar gravada, né? Apesar do problema técnico que a gente teve, a gente vai fazer a opção de deixá-la gravada no YouTube. Então as pessoas poderão ter acesso a ela amanhã, por exemplo, num horário em que for mais propício para assisti-la, né? E mais uma vez, Danilo, muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos pela participação, pela paciência, né? E a gente se cruza por aí. Imagina, é isso. Eu que agradeço, Marco. Para mim é uma grande honra, um grande prazer. Eu também quero deixar um abraço aí para você, em especial, mas para todos da Bros, para todos que levantam aí a bandeira da odontologia do sono, assim como você, né? Queria te falar uma coisa que você também não sabe, mas você foi um dos meus incentivadores, porque quando a gente está naquela ideia de começar a fazer medicina do sono, tá? Eu comecei a fazer alguns cursos e você deu uma aula, né? Foi o único dentista que foi lá falar sobre tantos aspectos dentro de tantos médicos. Você foi o dentista que foi levantar a bandeira da odontologia do sono. E você não sabe disso porque você não me conhecia, mas eu me encantei aí com a sua aula, com a sua forma de expor o aparelho intraoral. E imagina que eu não ia imaginar que hoje a gente estaria juntos aí numa live como essa. Então, para mim é uma grande honra, um grande prazer que, de repente, lá atrás, aquele estudante ali que estava sentado, está junto aí de uma pessoa em que eu já admirava. Então, queria deixar e externar meu profundo agradecimento a você e uma alegria realmente a gente estar presente aí nessa profissão e nessa especialidade
tão fantástica que abrange essa multidisciplinaridade, né? Eu acho que se eu quero fechar essa nossa conversa, eu gostaria de fechar levantando essa bandeira da multidisciplinaridade, né? Do quanto é importante essa avaliação de todos os aspectos e de todo mundo que sabe trabalhar bem, sabe trabalhar de forma adequada, que seja um bom profissional. Então, o convite que eu faço é que continuem estudando, se especializando, né? Porque esse conhecimento é fundamental, porque você cria um bom grupo, um bom nicho, e o beneficiado não é o profissional, é o paciente. Sem dúvida. Danilo, muitíssimo obrigado pelo seu relato, né? Eu acho que para um professor, um relato como esse que você fez, não tem preço. Foi meu grande presente hoje, foi ouvir isso de você, de que de alguma maneira eu pude ajudar, mesmo que minimamente, com uma aula, enfim, a você compor uma decisão de tomada de carreira, né? Isso é um presente que para mim não tem preço. Te agradeço muito, né? Espero que a gente esteja junto ainda por várias oportunidades. Muito obrigado por tudo, viu? Um Eu vou abraço, nos encerrar falamos. então aqui e vou pedir para gravar e fica à disposição para amanhã, se alguém queira rever algum trecho, vai estar no YouTube. Muito obrigado a todos pela participação. Um grande abraço, Danilo. Um abração para todo mundo que está aí. Obrigado, obrigado, Marco. Obrigado. Até logo.